Boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Tânia Guimarães, sou psicóloga, trabalho na CEFI, uma carreira de recursos humanos, aí trabalhei bastante 10 anos no DGPAT e atualmente estou como responsável da Escola de Governo de Treinamento da Prefeitura. Então vamos lá. Então a gente fizemos essa apresentação, como eu disse aos senhores, numa última. Vou mostrar aqui. Deixa eu ligar. Ele demora, mas vai. Então o objetivo que a gente propôs ao elaborarmos essa apresentação, seria solicitar a justa equiparação salarial dos assistentes sociais e psicólogos com demais cargos de nível superior, enquadrados na tabela de cargos com níveis de vencimento superiores aos nossos, que também atuam em políticas públicas, assistencial e de gestão de pessoas e de saúde física e mental. Nossa ideia seria sensibilizar as autoridades do Executivo e do Legislativo, porque contatamos também alguns vereadores, sobre a relevância dos serviços prestados por essas categorias, principalmente nesta ocasião pós-pandemia, sem previsão de término, na qual a população mais vulnerável e os servidores municipais necessitam tanto dos serviços desses profissionais. Aqui a gente tem um breve histórico de todos os acontecimentos, e aqui estão os vídeos, filmes e fotos de todos esses episódios nessas datas. Eu acrescentei aqui, fiz ênfase nessas duas, né? Nós fizemos um abaixo-assinado em julho de 2022, tentando realmente atualizar a nossa situação, e a nossa reunião foi no dia 19 de setembro de 22 também, onde estava a vice-prefeita Renata Bravo, a secretária de gestão na ocasião, a Tânia Mota, e o vereador, o Felipe. Ele estava conosco e além de alguns membros da comissão, Silvia, o Marco, eu, a Thaisa, fomos só essas pessoas. E aí a gente depois pode dar uma olhada, tem uns filmes bastante interessantes, tem um deles que eu acho que é muito emblemático, que eu fiquei muito chocada em ver, eu gostaria de reforçar. A turma da comissão, e alguns psicólogos e assistentes que estavam no Salão Nobre, onde estava o prefeito da época, Paulo Alexandre Barbosa, e ele lá fazendo discurso, inaugurando outro evento, e os psicólogos e assistentes sociais com placas. Gente, eu fiquei tão chocada de ver aquela cena, vale a pena assistir, porque é incrível, achei de uma coragem tremenda. E ele ficou completamente desconcertado, porque ele falava dos servidores, os discursos deles era todo em pró-servidor, e todo mundo fica de pé e levanta a plaquinha dizendo que estava numa situação difícil. Que coragem, fiquei admirada de todos vocês. Então temos aqui dentro desses vídeos. Aí a nossa justificativa por reconhecer o valor dos profissionais da saúde que estiveram na linha de frente na batalha contra o Covid, mas as consequências e efeitos prolongados, tanto no emocional, social e econômico, e na saúde das pessoas, obviamente ficará a cargo desses profissionais que nós já falamos. Antes da pandemia, várias autoridades foram favoráveis à proposta, inclusive o próprio prefeito Paulo Alexandre, que tornando-se premente a relevância dos serviços prestados nesses tempos atuais. E aqui vem a tabela que ela é a mais significativa, que é uma análise salarial comparativa por amostragem, onde eu retirei e fiz uma atualização dos dados atualizados no edital que foi feito nesse último concurso de 2023, edital 20 de 2023, e eu atualizei os dados salariais como foi solicitado por vocês. O que eu enfatizei e trouxe aqui como amostra? Nós temos, no nosso caso, nós temos letra P, nosso salário base, letras subsequentes, letras Q, R e S. Vocês sabem que todo o nosso plano de carreira ele é feito em base de faixas salariais. Essas faixas salariais, a gente, como servidor público, já sabemos que nós podemos ter um crescimento horizontal na faixa salarial através de quê? Por meio de quê? Da progressão funcional, que são as avaliações de desempenho, onde a gente tem a cada 3 anos, na verdade é um adicional trianual, e a gente pode crescer. Tem um adicional de tempo a cada 5 anos também de prestação de serviço, também tem uma tabela definida de percentuais que também pode ocorrer esse crescimento horizontal. E além disso, qualquer outra mudança de salário seria o vertical ocupando o cargo de chefia que a gente possa estar utilizando. Fora isso, nós não temos mais nada, né? Essa é a nossa realidade.
E aí a gente percebe que todos os cargos superiores, assim como o nosso, existe um número imenso. Claro que eu tenho até relação de cargos, a gente sabe que todo mundo tem acesso, sai do DO, a gente sabe. Mas é para a gente ver a discrepância. E eu fiz um comparativo por hora, né? Porque eles falam muito, mas vocês trabalham 30 horas. De fato, dos mencionados aqui, todos trabalham 40 horas. Então eu fiz um comparativo por hora para a gente ver que mesmo por hora, considerando as nossas 30, nós estamos recebendo muito próximo do ensino fundamental, se a gente comparar com isso. São todos 40 horas e nós somos 30. Mas eu fazendo o comparativo, vocês percebam que nós temos aqui o enfermeiro que está na letra Q, ele está com 33,70, 45 administrador, quase, mesmo com as 30 horas ainda quase o dobro, um pouco, bastante significativo. E os médicos, aqui nessa letra S nós temos os médicos, médico veterinário, os cirurgiões dentistas e arquiteto ou alguns engenheiros, nessa letra S, ok? Então com esse salário base. E aí nós temos aqui a quantidade de profissionais, onde nós temos os cargos, os providos e os vagos. A gente vê que, obviamente, aqui, mesmo para os oficiais, a gente tem um número grande, aqui acaba, obviamente, tendo os números menores, nós temos um número bastante significativo, né? Apesar das vagas, ainda é um número bastante significativo, que é um dos argumentos que eles utilizam para que não dá o aumento, porque seria um aumento que representaria um peso no custo, né? Aqui eu trouxe uma situação que é só para vocês entenderem, que está também no edital do concurso. Eu gosto de mencionar porque, no caso, por exemplo, do psicólogo organizacional, que é um dos cargos que estão disponíveis no concurso, eu digo porque essa é a minha carreira, que eu tenho 37 anos de carreira de psicólogo organizacional. Nós fazemos um pouco mais e além do que um administrador faria, porque eu não sei se vocês sabem. E o edital é tão mal feito que eu coloquei a descrição dos cargos. Eu achei um absurdo, né? Para exemplo, né? O administrador planeja, organiza, controla, orienta trabalho de competência de unidade, elaboração, realização de estudos, visando melhoria dos serviços prestados. Ok. Aqui, embora seja organizacional, ficou toda uma descrição do psicólogo clínico, que não tem nada a ver. E aí eu trouxe para conhecimentos específicos, por exemplo, do cargo do administrador, administração geral e comportamento organizacional. Fala das organizações, da cultura, gestão de pessoas, que é muito parecido com a descrição do psicólogo organizacional. Ou seja, a descrição de cargo, que é o oficial da prefeitura, está tudo errado e está mal feito, porque não tem descrição de cargo. Aquilo que eu falei, não há um profissional da área de remuneração, não há uma política de remuneração, não sabem fazer descrição de cargo, e aí para os conhecimentos necessários para exercer aquele cargo, eles colocam aqui. E se vocês analisarem os dois, eu estava fazendo comparativo, não tive tempo, porque eu tive uns transtornos e não concluí toda a minha atualização como eu queria a tempo. Então eu usei isso como exemplo, que existe assim, como é que a gente pode ter dois cargos tão próximos, com um ganhando o dobro do outro? Eu não consigo entender como é que pode pagar o dobro se é a mesma coisa que se faz. A letra R, né? É a letra R. Eu estou dizendo porque eu sei o que é administrador, eu tenho mestrado em gestão de negócios, sempre trabalho em RH. É a mesma coisa. Se não for falar de formação, o curso de administração são 4 anos, de psicologia nós sabemos que é 5. Né? A gente tem uma carga horária muito alta, se fosse até pensar. E eles têm o dobro de salário, não dá para conseguir entender. E aí, aqui a gente tem essa maravilha que é a coxa de retalho da prefeitura. Infelizmente, nós lamentamos, vai tapando as brechas e os buracos. O que acontece? Quando você tem um que briga por um salário, não consegue, as forças políticas não ocorrem, ou ocorrem, vão se dando remendos, né, coxa de retalho. Então, uma gratificação, os penduricários, e esse é o número de gratificações que nós temos na prefeitura. Aqui são os da saúde, os da SEDUC, os da CEFLIN, SERGE, SEGOV, CESEG e Cultura. Gente, eles variam de 800 a R$2.000. Todo mundo recebe gratificação. Isso são complementos. Não vai para a aposentadoria? Não vai. Mas isso é fácil.
fato, isso é o que existe. Ou seja, as pessoas estão recebendo a maior. E nós aqui, que não trabalhamos, se trabalhamos na saúde, ainda teremos a possibilidade de ter uma gratificação. Mas fora isso, nós não temos gratificação de nenhuma ordem. No DGPAT, só os oficiais de administração recebem gratificação. Os técnicos não recebem. Pronto, vai começar outro pau. Posso, é claro isso para vocês? DGPAT, poupa tempo, se existir alguém ocupando um cargo técnico, não recebe gratificação. Só oficial de administração. Aí aqui só para os números, para a gente saber onde estão trabalhando. As secretarias onde nós estamos distribuídos em números de quantidade de cargos, os números providos pela saúde por unidade, nós dois, né, assistente social e psicólogo, depois eu volto se vocês quiserem, mas é só para ter uma ideia da distribuição dos locais onde estão dispostos, e as SEGES, e aqui é uma última tabela que eu peço a compreensão, que foi essa que eu não tive tempo de atualizar, tive que fazer uma pesquisa. Mas em setembro, quando nós apresentamos para nossa vice-prefeita, eram esses dados, esses valores. Olhem o curioso desse comparativo. Nós temos os salários básicos das nossas cidades irmãs vizinhas, que são cinco moradoras já. Praia Grande, Bertioga, Jundiaí e São Sebastião. Então a gente pegou Jundiaí, que eu sei que Jundiaí ela tem uma característica muito parecida ao nosso município, em termos de população, e aí a gente consegue ver, por exemplo, até em termos de receita. Olha a receita de Jundiaí, por isso que eu acabei pondo, eu incluí Jundiaí em termos de receita e despesa. A gente, dentro de Jundiaí, é uma das cidades que eu utilizei como comparativo em função dessa dimensão, porque é um IPTU alto, é uma receita alta, e a gente sabe que as nossas cidades, colegas, vizinhas, têm muito menos recursos. Então, mesmo comparativamente a isso, nós não estamos em primeiro lugar, né? Dá para notar que nós estamos numa situação salarial muito aqui na média, que é triste, porque aqui está por ordem crescente de salário. Não vou nem falar São Sebastião, porque isso já aconteceu com essa cidade aqui, que está com uma desproporção. E aqui tem a diferença em Jundiaí de assistentes sociais e psicólogos. O psicólogo ganha mais lá, não pela carga horária, porque realmente é uma condição da cidade. E olha só, e o Guarujá, mesmo com as 20 horas... relativamente bem, né, para carga horária. Complicado realmente. Então, é só para a gente ter uma ideia. Número de habitantes, olha o que eu falei, o Guarulhos e Jundiaí e Santos. Ele é muito próximo essas cidades, elas são muito parecidas. Então, era só para a gente ter como referência. E a gente não está bem, nós temos uma arrecadação maravilhosa para a gente estar numa situação tão diferenciada. Isso é claro. Isso é uma coisa que nos preocupa. Na época do abono ficou bem claro, né, naquela. E aí, para finalizar como conclusão final, a gente destacou alguns pontos, como que Santos é a cidade da região metropolitana com maior participação econômica, entre as primeiras colocadas em nível de qualidade de vida, caiu um pouco, mas sempre estamos ali no meio, considerada a melhor cidade para se viver após os 60, mantém título de cidade educadora, agora integra a rede de cidades criativas da Unesco, e para garantir todos esses destacados resultados, a gente sabe que precisa de muita competência, isonomia, força política, garantidas pela capacidade dos profissionais e servidores constantemente valorizados em condições equânimes para que a gente possa prestar esse serviço.